Caim e Abel. Com certeza você conhece essa história. Alguns confundem. Quem matou Abel? É claro que foi Caim, né? Talvez alguém pergunte, quem matou Caim? Bom, aí há confusão. Pois bem, a história de Caim e Abel é uma história que nos chama a atenção por um fato muito especial. Deus fala com Caim duas vezes. Deus fala com Caim antes dele cometer o pecado. Tanto que Deus ele fala, Caim, por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Caim, preste atenção, o problema é você, o problema não é Abel. Porque Caim chegou à conclusão de que o problema dele com Deus era porque Abel vivia. Mas Deus diz, não, o problema não é Abel. O pecado está à porta. Ou seja, é como um animal selvagem que está dormindo. Deus falou com Caim porque ama Caim, amava Caim. Porque amava Abel, ama Abel. Sim. Deus disse essas palavras por amor. Querido amigo, querida amiga, Deus ele também nos ama. Por isso ele diz a nós também antes de cometermos o pecado. Por que você está guardando raiva daquele seu irmão, daquela sua irmã? Por que você anda carrancudo? Qual é a razão da tua mágoa para determinada pessoa? No Evangelho de Lucas, nós vemos o registro todo especial de uma fala de Jesus, onde Jesus disse assim, é inevitável que venham os escândalos, que venham os pecados. É inevitável não pecar. E talvez por uma palavra minha, por uma palavra de outro, tenha surgido alguma mágoa, algum rancor, algum ódio. Mas vem cá, se aquela pessoa que fez isso com você, procure aquela pessoa para conversar. A expressão usada lá por Mateus 18 e também em Lucas 17 é arguir, conversar, procurar. Vai lá, deixa as claras o assunto. Resolva o problema, não fique guardando mágoa, não fique guardando raiva, não fique guardando ódio. O pecado é como um animal selvagem, ele está dormindo, mas ele pode se levantar. E foi o que aconteceu na história de Caim e Abel. Caim ele disse para Abel, Abel, vamos para o campo. Bem, Abel cometeu um erro fatal. Qual erro? Confiar no seu irmão que estava raivoso, confiar no seu irmão que estava odioso. Foi o erro de Abel, ele confiou no seu irmão. O irmão tirou Abel do seu habitat natural e o levou para o campo. E lá no campo, diz o texto, o animal que estava dormindo acordou e atacou ferozmente Abel. E assim Caim cometeu assassinato. Mas Deus continuou a amar Caim. Tanto que falou com Caim, onde está o teu irmão? E Caim, para encobrir um erro, para encobrir um pecado, ele resolveu fazer outro pecado, mentir. Deus, ele ama você, ele ama todos nós. E ele continua a nos falar antes do pecado. Não deixe o ódio, não deixe a raiva tomar conta de você. Cuidado, o animal selvagem, o pecado está dormindo, mas ele pode se despertar a qualquer momento. E ao despertar pode causar uma grande tragédia. Eu quero evitar essa tragédia, mas escute Deus falar. E eu quero terminar a reflexão com a pergunta que Deus fez para Caim depois do pecado. E eu quero perguntar para você, antes de você cometer o pecado. Onde está o teu irmão? Aquele do qual você tem nutrido raiva, ódio, rancor, onde está o teu irmão? Procure-o, deixe as claras, converse, dialogue, que haja perdão, restabelecimento da comunhão, do amor. Não venha com a desculpa de Caim, o que tenho eu a ver com o meu irmão? Você tem muito a ver com o seu irmão, porque Deus nos fez uma recomendação, amar o próximo, amar o outro. Vivemos dias tão difíceis, dias tão complicados. Sabe, as pessoas estão semeando ódio de um lado, de outro lado. Não tem um lado do ódio, não. Todos estão semeando muito ódio. Isso só tem levado a contendas, sabe, a separações, a desuniões. E isso não tem contribuído em nada para ninguém.
Combater o dragão do ódio, do qual o arcebispo disse, é combater aquele dragão que tem dentro de nós, que explode a qualquer momento e que pode, como um animal selvagem, cometer uma tragédia. Procure o seu irmão para conversar. Onde está o seu irmão? Ele está lá à sua espera para o diálogo, para o restabelecimento da comunhão e para o perdão. Deus enviou o seu Filho. Ele nos procurou para nos perdoar e Ele nos procura para nos falar e evitar grandes tragédias na nossa vida. E Ele nos procurou e nos procura em seu Filho para nos perdoar e nos manter neste perdão. Deus abençoe. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.